Então, hoje nós temos 60 mil vagas aqui no Brasil abertas para Python, enquanto que nós temos 90 mil que possuem SQL como um pré-requisito. Então, pensando nessa questão, né, de vagas, a gente tem visto, e não é de agora, que o SQL ele tem um pouco mais de abrangência, porque aí você tem uma gama de profissionais que vão utilizar SQL. Por onde eu começo? Acho que essa é a maior dúvida de muitas pessoas que muitas vezes estão no início de carreira, né? E eu quero trazer exatamente essa discussão para a gente poder trazer uma estratégia de início de carreira. Como é que você realmente diz para o mercado que você entende daquela linguagem? Você tira uma certificação. O SQL, ele é a linguagem que você vai utilizar para retirar dados do seu banco de dados. E já o Python, ele é uma linguagem de programação, onde nós temos ali a definição de variáveis, ele serve também para várias tarefas. Então, você consegue estar fazendo uma série de pontos ali mais avançados na parte de análise de dados. Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBOCM. De todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira e tecnologia. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que estudar primeiro, SQL ou Python. A gente vai falar um pouquinho aí sobre, principalmente pessoas que estão buscando ali um início de carreira, entendendo quais as melhores tecnologias, o que estudar primeiro e trazer algumas estratégias de carreira muito interessantes aqui que vão trazer mais possibilidades para você ser um profissional disputado dentro do mercado de tecnologia. E eu estou aqui com o Thiago, para a gente poder fazer esse bate-papo hoje. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo. Vamos lá. Acho que o objetivo desse podcast é trazer uma dúvida muito comum de muitas pessoas que muitas vezes estão na faculdade, estão no início de carreira, sobre o que estudar. Eu acredito que na área de tecnologia a gente tem uma certa dificuldade, principalmente quem está no início, né? De ser bombardeado por uma sopa de letrinhas gigante, por várias tecnologias, por várias coisas. E muitas vezes, se você não escolhe uma estratégia mais adequada ali para o seu momento, você pode gastar muito tempo, né? A gente vê muitas pessoas que ficam estudando 5, 10 anos e muitas vezes com pouco reconhecimento. E é legal a gente poder trazer esse tema, né, para trazer alguns fatos importantes do que pode ser uma estratégia interessante para cada momento de carreira. E para a gente começar esse bate-papo, Thiago, vamos falar um pouquinho sobre o que é, cara. O que é esse SQL, o que é Python. Vamos dar uma introdução aí para o pessoal antes da gente poder aprofundar sobre o que estudar primeiro. Legal. Então, o SQL e o Python são duas linguagens que nós temos, né, na área de tecnologia. O SQL, ele é a linguagem que você vai utilizar para retirar dados do seu banco de dados. Então, os dados de aplicações, de análises, ficam dentro de um banco de dados e através da linguagem SQL, que você vai repassar comandos, ela vai buscar essas colunas de tabelas ali dentro do seu banco de dados e vai trazer para você, né? E aí você já pode estar fazendo um tratamento inicial nesses dados, você já pode estar fazendo uma série de processos, né, de processamentos nessa busca dos dados. E já o Python, ele é uma linguagem de programação, onde nós temos ali a definição de variáveis, ele serve também para várias tarefas, então você consegue estar fazendo uma série de pontos ali mais avançados na parte de análise de dados, aplicação, né, de machine learning, por exemplo, através da biblioteca scikit-learn, você consegue estar trabalhando de uma maneira um pouco mais avançada com os dados. Aí são para insights que realmente necessitam de um processamento maior, né? Então você tem essas duas figuras e elas são bastante utilizadas para essa área de dados. Muito bom, Thiago. E uma coisa que é legal a gente já pontuar aqui, né, que, cara, muitas vezes são ferramentas complementares, né? São ferramentas bem complementares que uma ajuda a outra. Se você tiver o conhecimento das duas, é excelente. Mas muitas vezes surge aquele momento, né, que você precisa entender, né? Por onde eu começo? Acho que essa é a maior dúvida de muitas pessoas que muitas vezes estão no início de carreira, né? E eu quero trazer exatamente essa discussão para a gente poder trazer uma estratégia de início de carreira. Cara, vamos lá. E até para a gente poder contextualizar o pessoal, né? Muitas vezes, início de carreira, você tem muita coisa para estudar. Ah, vou estudar sistemas operacionais, Linux, vou estudar qual linguagem de programação, vou estudar qual banco de dados, tem vários SGBDs, e aí começa uma série de
realmente de questionamentos, né? E eu acho que para a gente poder realmente chegar nesse nível de conclusão e trazer algumas recomendações, é importante a gente entender até mesmo com relação ao mercado, né, Tiago? Com relação à quantidade de vagas. Cara, fala um pouquinho para a gente aí, cara, com relação à pesquisa que a gente tinha feito aqui no LinkedIn recentemente, com relação ao número de vagas relacionadas a Python e a SQL, né? Legal. Então, esse início de carreira, como você falou, Guilherme, ele é bastante conturbado, porque você tem essa escolha dessas vagas, né? Buscar as vagas no mercado, entender quais são esses pré-requisitos, e aí realmente passar a aplicar e aplicar tempo para estudar essas tecnologias, né? Então, a gente buscou aqui um pouquinho antes desse podcast no LinkedIn, né, quantidade de vagas de Python e quantidade de vagas em SQL. Então, hoje nós temos 60 mil vagas aqui no Brasil abertas para Python, enquanto que nós temos 90 mil que possuem SQL como um pré-requisito. Então, pensando nessa questão, né, de vagas, a gente tem visto, e não é de agora, que o SQL ele tem um pouco mais de abrangência, porque aí você tem uma gama de profissionais que vão utilizar SQL. Isso vai desde o desenvolvedor, né, que precisa buscar os dados no banco, precisa fazer operações no banco de dados para fazer testes da sua aplicação. Você tem o analista de dados, né, que é uma, digamos assim, aquela função de entrada dentro do mundo de tecnologia voltado a dados. Você tem ali, aí sim, os mais avançados já, que é o cientista de dados, por exemplo, que aí sim precisa ter um conhecimento profundo tanto em SQL quanto em Python para fazer a aplicação de modelos, treinar modelo de machine learning e tudo mais. Então, num primeiro momento, olhando para vagas, você tem um foco maior em SQL. Então, o SQL é uma linguagem bastante interessante para você começar, né? Buscar essa primeira vaga na área de tecnologia. E é como a gente trata aqui dentro até dos nossos programas de mentoria. Quando você não está no mercado, você tem que se preocupar menos com aquele título que você vai ter. Ah, eu quero ser o cientista. Cara, dificilmente você vai entrar direto como cientista. Foca em entrar na área de tecnologia, um analista de dados, uma área que utilize SQL, e aí depois faz essa migração. É um processo muito mais fácil do que você já tentar alcançar essa primeira vaga um pouco mais avançada. Muito bom. E uma coisa que eu sempre trago também dentro da mentoria, pessoal, isso aqui é uma discussão alto nível que a gente está trazendo aqui para vocês nesse podcast, para que realmente possa ajudar o maior número de pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, né, é muitas vezes a gente querer estudar, primeiro, né, pensar em cargos muito avançados, sendo que a gente nem está no mercado. Então, existe uma lista, por exemplo, dos cargos mais difíceis de ser ocupados. E muitas vezes existem alguns cargos que têm de fato, uma dificuldade maior, uma complexidade maior na hora pela quantidade de requisitos, de estudo, experiência, caso realmente necessite. Então, existe essa questão. E outra coisa que a gente sempre aborda também não dá para a gente começar a construir uma casa pelo telhado, né? A gente tem que começar pelos fundamentos, pela base, ter uma base sólida. E a gente tem visto, né, o quanto que no mercado de tecnologia, banco de dados é o coração de tudo, para diversas carreiras. Então, não adianta você querer começar estudando uma linguagem de programação e muitas vezes você não ter esses fundamentos bem sólidos, né? Então, é importante você ter os fundamentos bem sólidos. E até pensando nessa estratégia que a gente está falando aqui, de ter uma quantidade de vagas muito grandes ali para a SQL, mais de 90 mil vagas. Recentemente eu fiz até essa pesquisa, estava mais de 100 mil vagas, inclusive, só de SQL. A gente começa a ver que é uma base muito sólida. Eu acredito que para a primeira vaga, realmente traz um nível de possibilidades muito maior, um nível de atender requisitos de muitas carreiras, de muitas vagas, e ser uma base ali fundamental para você ter uma porta de entrada. Então, considero que SQL realmente para a porta de entrada é uma estratégia muito interessante. E é um fundamento importante, né, Thiago? Querendo ou não, por trás de tudo ali, cara, vai ter tem que consultar uma coisa no banco de dados, seja um programador, seja um analista, seja um DBA, no fundo, sempre tem um banco de dados ali, né? Exato. E até um dos pontos que a gente ouve muito nessa área de dados, né? Ah, mas a maioria dos dados está disponível de maneira não estruturada, porque vai estar em tweet, vai estar
ali num site, né, sem uma estruturação, e você vai precisar usar o Python com web scraping para retirar essa informação ou utilizar APIs ali dos sites, como no caso do Twitter, né, agora é o X, para organizar esses dados. Mas você não precisa, você não pode começar, como você falou, né, do telhado. Então isso daí já é algo mais avançado. Você precisa realmente entender como que é a estrutura, como que são os dados estruturados, saber trabalhar com eles muito bem, para depois você entender essa parte dos dados não estruturados, um NoSQL e tudo mais. Porque senão você não vai ter aquela base, depois você vai pegar um dado não estruturado e você não vai saber estruturar ele. Então precisa-se ter esse conhecimento, essa base muito sólida, começa a retirar dados do banco via SQL, faz esses tratamentos, e aí entra outro ponto também, né? Muita gente acha que só o Python faz tratamento de dados, né? Eu tenho ali um tratamento inicial, preciso fazer uma filtragem dos meus dados, preciso realmente fazer uma limpeza desses dados, né? Geralmente dados não estão no seu na sua melhor forma no banco de dados. Então, como é que você trata isso? Já busca com uma consulta SQL que traga a data no formato que você vai utilizar, que traga aquela coluna padronizada para o tipo de texto que você vai utilizar para a sua análise. Então, você fazendo esse pré-processamento no SQL é muito vantajoso, até porque o SQL vai rodar lá no servidor, né? O servidor tem toda essa capacidade computacional de hardware, processamento, I/O, e aí você consegue trazer esse volume de dados, tratá-lo, né? E aí sim, quando você traz para sua máquina ali, você tem o Python como uma ferramenta aí sim para as análises mais avançadas, análises estatísticas, aplicação de modelos de machine learning. Muito bom, Thiago. E vamos lá. Continuando aqui essa linha de raciocínio, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas vagas que precisam desses conhecimentos em Python e SQL. Quais são os cargos especificamente que a gente pode citar aqui que tem essa base, né? Que precisam desse conhecimento? Legal. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, a questão do nosso analista de dados. É uma função até de início dentro da área de dados que necessita do SQL, principalmente, e pode ser complementado pelo Python. Você tem o Data Engineer, né, que aí já está um nível acima, ele vai fazer análises mais complexas, vai estruturar melhor esses dados. O nosso cientista de dados também aí o SQL é uma base ainda fundamental para ele, mas o Python já começa a ganhar mais campo, aí sim com a aplicação de modelos de machine learning, por exemplo, aí você vai passar a utilizar outras ferramentas também de análise de dados, como o Pandas, como o Scikit-learn, então você vai trabalhar com NumPy, né, para fazer essas análises. O desenvolvedor também, né, vai precisar dessa base muito sólida em SQL, o Python, ele também será importante, você pode automatizar a parte de testes com Python, né? Aí foge até um pouquinho dessa parte de tratamento de dado com Python, mas você vai estar utilizando a linguagem para outros fins. Você tem diversas áreas que trabalham com ambas as tecnologias. Então, eu sempre falo assim que o pessoal nesse início levanta muita bandeira, é o SQL, é o Python. Você precisa saber os dois. Então, SQL é muito importante porque você vai trabalhar com o seu banco e o Python também é muito importante para essas análises mais avançadas. É isso aí, cara. Como a gente falou, são coisas complementares, né? E diversas carreiras, como a gente mostrou aqui, precisam realmente desse conhecimento, né? Então, se você realmente quer ser um profissional de destaque na área de dados, cara, são duas ferramentas importantíssimas, incríveis, que podem ajudar muito você em muitas vagas e muitas oportunidades. E vamos lá, cara, até falando aí um pouquinho do analista de dados, né? E algumas pessoas eu vejo que muitas vezes querem começar não pelos fundamentos, né? Eu acredito que se você realmente tem uma boa estratégia, acho que você escolhe num semestre o que você quer ficar muito bom, o que você quer tirar uma certificação, o que você quer se destacar. Então, normalmente a gente aconselha ter essa base sólida, ou às vezes esquecem do SQL, né? Ah, não vou estudar SQL não porque eu estou estudando Python. Cara, muito cuidado. SQL é a base, é uma base muito importante para você conseguir se destacar. Então, Thiago, vamos lá para a gente poder ir para essa reta final aqui, cara. Por exemplo, o cara que está começando buscando a primeira oportunidade, né?
qual que é a recomendação que você faria aí, cara, quando a gente está pensando aí no cara de primeira vaga? A gente já falou que tem mais oportunidades, mais vagas, por exemplo, em aberto com SQL, e que a base em si, SQL também é muito importante, cara. Então, muitas vezes não dá para esquecer o SQL e simplesmente começar já estudando Python, não? Exatamente. Então, num primeiro momento, né, visto essa quantidade de vagas que hoje nós temos ali em torno de pelo menos 50% a mais em SQL do que em relação a Python, o SQL é um bom ponto de partida. Então, você tem mais vagas abertas para SQL, você, logicamente, tem mais oportunidades ali, então você precisa dominar essa linguagem, né? E aí entra também um posicionamento estratégico. Como é que você realmente diz para o mercado que você entende daquela linguagem? Você tira uma certificação. Porque aí não será o candidato à vaga que estará falando no seu currículo que entende do assunto, por mais que ele tenha um portfólio e tudo mais. Aí é uma grande empresa que está homologando aquele profissional como alguém que realmente domina aquela tecnologia. Então são pesos bastante diferentes. Então você ter aqui, no nosso caso, por exemplo, a Oracle, dizendo que fulano é capaz de SQL e listar as capacidades, ele vai muito além, né, de só ter o currículo ali, essa competência de SQL. Então, o primeiro passo realmente começa com SQL, já pode estar complementando com Python, né? Eu não vejo problema, até para já pegando essa familiaridade com a linguagem, entendendo um pouquinho da estrutura, mas se o foco é entrar no mercado rápido, o SQL precisa ser o foco, e aí realmente buscar essa certificação vai aumentar muito mais as suas chances de entrar no mercado. E agora, o que eu não recomendo para você é que você fique estudando sozinho na tentativa e erro, perdendo muito tempo. Se você não tem uma metodologia de estudo que realmente te prepara com projetos práticos para uma certificação, cara, esse estudo vai ser muito mais longo. E por isso a gente vai fazer uma imersão, gente. Que a gente vai abordar exatamente os tópicos de uma certificação Oracle da linguagem SQL, basicamente a prova 10071, que é a prova OCA SQL da Oracle. A gente vai abordar projetos reais, a gente vai mostrar o que é feito dentro das empresas com muita mão na massa. Se você está na correria durante a semana e não consegue parar para estudar, cara, você para pelo menos uma vez por mês para participar de uma imersão, um intensivão, para você sair de lá de um outro nível quando o assunto é realmente a linguagem SQL. Se você quer participar, digite aqui embaixo, eu quero, que eu posso pedir para o meu time realmente te explicar como que funciona para você garantir o seu lugar nessa imersão, que com certeza vai te colocar num outro nível, seja você que está querendo trabalhar, sair de suporte para uma área mais relacionada a dados, se você que está buscando sua primeira vaga, se você já trabalha na área de dados, está buscando uma certificação, uma especialização, um próximo nível, essa imersão vai ser excelente para você. Tiago, mais alguma consideração aí, cara, sobre o que estudar primeiro? Não, acredito que a gente conseguiu dar um bom embasamento, né? E eu acredito que se você pegar o SQL e tirar um mês ou dois bem pegados, você consegue dominar o SQL de uma maneira bem rápida e já partir para cima dessa certificação. Então a gente não está falando aqui de um ano ficar só vendo SQL. É realmente algo mais rápido, você precisa evoluir. E tendo alguém ali para mostrar o caminho, essa trilha, né, fica muito mais fácil. Muito bom, Thiago. Pessoal, lembrando que essa experiência aqui de podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Thiago, grande abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.